Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês que estão aqui conosco no canal da Igreja Batista da Trindade para mais uma vez nós estudarmos e aprendermos a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Por isso vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 8, versículos de 1 até o versículo 6. E o tema da nossa meditação é a preparação para o julgamento de Deus. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar, e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Em Apocalipse capítulo 8, a abertura dos selos chegaram ao fim. E o julgamento das trombetas estão prestes a acontecer. Esse julgamento das trombetas serão seguidos pelos julgamentos das taças, culminando com a destruição da Babilônia e a volta de Cristo à Terra. O julgamento das trombetas ocorre durante a primeira metade da tribulação, os primeiros 3 anos e meio, enquanto o julgamento das taças dão-se na metade final, os últimos 3 anos e meio. O que fica claro neste capítulo 8 é que a abertura do 7º selo e o toque das 6 primeiras trombetas têm resultados dramáticos. Estes versículos que lemos tratam da preparação dos anjos para tocarem as trombetas, e podemos observar 2 atitudes posteriores à abertura do 7º selo: o silêncio e a súplica. E é sobre essas 2 atitudes que vamos meditar neste momento. A primeira atitude daqueles que estão no céu é o silêncio. Versículo de número 1, que diz assim: Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. João não menciona a causa desse silêncio, mas grande parte dos teólogos sugerem que o silêncio apresenta uma atitude de suspense e temor por parte dos exércitos celestiais, vendo os julgamentos de Deus aí que irão acontecer sobre o mundo. É o silêncio aqui da expectativa dos acontecimentos que estão por vir, porque agora o tempo do fim chegou. E é sem dúvida a calmaria antes da tempestade, pois os julgamentos mais intensos de Deus, João vê aqui, que estão prestes a acontecer. Os profetas falaram na Bíblia sobre o silêncio antes do julgamento de Deus. Em Sofonias, capítulo 1, versículo 7, o profeta diz assim: Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Zacarias capítulo 2, versículo 13 diz: Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Em Abacuque capítulo 2, versículo 20 diz: O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Meus queridos irmãos, em sua ira, Deus não pensa só em julgamento. O seu propósito também é misericordioso. Os julgamentos de Deus, como exemplo aí, essa pandemia que nós estamos vivendo, tem o propósito de fazer com que as pessoas entendam
que não podem viver sem Deus, que não são autônomas. Tem o propósito também de fazer com que nos arrependamos dos nossos pecados e que sirvamos tão somente a Deus e que vivamos para a glória de Deus, conforme os anjos que estão nos céus aqui apresentados em Apocalipse, que servem a Deus e adoram a Deus constantemente. Por isso, arrependa-se dos seus pecados. Ande com Jesus todos os dias da sua vida, para que você esteja na presença de Deus, para que você seja salvo, para que você tenha a vida eterna. Porque a palavra de Deus diz que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós só vivemos aqui neste mundo por um período, mas está preparada a eternidade para todos nós. E precisamos aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados, para que possamos viver eternamente com Deus nos céus. A segunda atitude daqueles que estão no céu, narrados nesse capítulo de número 8, nessa primeira parte, é a súplica. Versículo 2 até o versículo 6, que diz assim: Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto do altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Durante o silêncio, 7 anjos receberam trombetas, conforme o versículo 2 e o versículo 6. Esses instrumentos são bem significativos para João, que era judeu, e que entendia o papel das trombetas na vida de Israel como nação. De acordo com Números, capítulo de número 10, as trombetas eram usadas em 3 momentos importantes para reunir o povo, está lá em Números, capítulo 10, versículo de 1 a 8, avisar sobre guerras, Número, capítulo 10, versículo 9, e anunciar ocasiões especiais, Número, capítulo 10, versículo 10. E o toque das 7 trombetas, sem dúvida, anunciam aqui uma declaração de guerra, bem como o fato do rei ungido de Deus estar entronizado na glória e prestes a julgar os seus inimigos. Os versículos de 3 até o versículo 5 falam do incenso para oferecer as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. As orações dos santos não são aí um grupo especial de pessoas no céu que alcançaram a santidade, como muitos pensam, porque a Bíblia afirma categoricamente que todos os filhos de Deus são santos, são separados por Deus por meio da fé em Jesus Cristo, conforme 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1, capítulo 9, versículo 1, capítulo também 9, versículo 12, capítulo 13, versículo 13, e muitos outros textos bíblicos também que mostram o mesmo princípio de que todos aqueles que pertencem a Deus através do Senhor Jesus Cristo são santos, são separados por Deus para viver conforme a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus. Meus irmãos, durante séculos, o povo de Deus tem orado pedindo assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E agora João vê que essas orações estão prestes a ser respondidas. A tempestade de Deus vai começar.
O julgamento de Deus vai começar. E conforme o versículo de número 5 que diz, e o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Isso mostra que a tempestade de Deus, que mostra o livro de Apocalipse, agora vai começar. O julgamento de Deus vai começar. Deus agora vai usar da sua justiça para julgar o mundo pecador, o mundo que não aceita a sua salvação, o mundo que não aceita aquilo que ele ofereceu de melhor, que foi o seu Filho. A palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E as pessoas amam mais as trevas do que a luz que vem de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que o ajude a entender que Ele é bondoso e misericordioso. E Deus é bondoso e misericordioso. São atributos de Deus. Mas que Deus também o ajude a entender que Ele também é santo e não vai deixar impune os pecados dos homens. Que Deus abençoe a sua vida. Que o nosso Deus esteja com você. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor fortaleça o nosso coração para nós crermos, ó Deus, na tua palavra, crermos na tua santidade, crermos na tua justiça, crermos na tua misericórdia. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a andar pela fé, pois é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, amém, Senhor. Que o nosso Deus esteja com todos vocês.